Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria de nós separarmos um momento para estudarmos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá realmente essa oportunidade de nós termos mais conhecimento através das Sagradas Escrituras. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes entendimento, sabedoria, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição, e hoje, 22 de março de 2025, sábado, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 13, que ela tem como título: O amor é o cumprimento da lei. Que é esta lição, meus amigos. O amor é o cumprimento da lei. Atendendo a um pedido de uma irmã lá do Pará, que eu pudesse dar uma explicação a cada figura que aparece no início de cada lição, e que hoje aparece esta figura aqui, meus amigos. Não sei se estão vendo. Aparece um coração, aparece dentro do coração alguém escrevendo os 10 mandamentos, e ali aparecem as 2 tábuas, e que vem os raios dos céus, iluminando ali. Esse desenho, primeiramente, para nós entendermos que nós devemos saber que Deus entregou as 2 tábuas de pedra para Moisés, e as tábuas de pedras, elas foram escritas, os mandamentos, com o dedo de Deus, que diz lá em Êxodo 31:18, e Deus escreveu com seu próprio dedo, na primeira tábua, 4 mandamentos, que nós devemos obedecer, que é o amor a Deus. E na segunda tábua existem mais 6 mandamentos, que nós devemos amar o próximo. Por isso que simplificados seriam praticamente 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Mas Jesus simplificou mais ainda. Ele diz que o amor é o cumprimento da lei, E aqui no desenho, quando aparece ali um coração, Deus quer dar uma mensagem para todos nós, que Ele quer circuncidar, Ele quer escrever os mandamentos dentro do nosso coração, para que nós jamais possamos esquecer que todos esses mandamentos quer dizer amor, que é o caráter de Deus, E o próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos 13. E assim, aqueles raios que vêm dos céus, é Deus ali escrevendo no nosso coração os 10 mandamentos. E a lição de hoje ali, baseada em Romanos 13, Êxodo capítulo 20, Romanos 6 e 7, Jeremias capítulo 31, Mateus capítulo 23, Deuteronômio capítulo 5, Isaías capítulo 58 e Tiago 2. Com esse título, assim, o amor é o cumprimento da lei. E assim, o apóstolo Paulo, em suas pregações, sempre realmente com poder, ele afirmou de que quem ama verdadeiramente e que tenha simpatia pelo próximo, ele ama. Ele não pratica mal algum a esta pessoa, porque ele ama a Deus, ama os seus semelhantes. E que ao amarmos as pessoas, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Essas palavras nos chamam a atenção
para nós refletirmos sobre a profundidade do amor cristão verdadeiro em sua aplicação prática em nossas vidas. E a lição dessa semana, ela ilustra algo que nós devemos raciocinar. E em uma determinada igreja, porque foi colocado dentro do texto de abertura esse seguinte texto: em uma determinada igreja, quando a liderança se reunia ali com os anciãos, onde eles estavam assim, discutindo, né, sobre a igreja, eles estavam falando de um determinado membro, né, que um líder mencionou que esse membro que fazia parte da reunião da comissão dessa igreja havia dito para o pastor: nós não podemos tomar decisões baseadas em compaixão. Ou seja, um membro disse para esse líder da igreja que nós não podemos tomar decisões baseadas em compaixão. Mas será mesmo? Bom, com essa indagação do seu líder, o pastor passou a pensar: bom, mas que tipo de compreensão este ancião tem de Deus e sua lei? Bom, não temos dúvidas, né, que a compaixão ele é realmente um dos itens importantes e que deve ser essencial na maneira como nós lidamos com todas as pessoas na sociedade, dentro da igreja, e especialmente aquelas que falham, né, aquelas que pecam. Mas elas é só uma parte, né, integrante do amor, né? No caso, né, a compaixão. Mas como fala o apóstolo Paulo aos Romanos, o amor ao próximo é cumprir totalmente a lei de Deus. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, para nós refletirmos, que diz lá: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpre a lei. Vejam que profundidade diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos 13:8. E aqui Paulo, ele escreve que não só para os romanos, mas também para nós nos dias de hoje, como cristãos que vivemos assim numa sociedade que discrimina muito a outras pessoas, que nós devemos agir como nós devemos agir em relação a outras pessoas que passam aflições, que sofrem nesse mundo de pecado. Em versículos anteriores a esse capítulo de Romanos 13, Paulo menciona assim várias leis de Deus que estão realmente na tábua dos 10 mandamentos, e ele repete que ele diz lá: não adulterar, não matar, não furtar. Mas o incrível é que Paulo nos apresenta que todas essas leis, os 10 mandamentos, elas são cumpridas plenamente pelo amor ao próximo. Porque é claro, né, uma pessoa que ama verdadeiramente ao próximo, ele não adultera, ele não mata, ele não rouba, né? E é isso que Paulo quis dizer. Que a pessoa que ama verdadeiramente, então por isso que o amor, ele compreende todos esses 10 mandamentos. E Paulo enfatiza que a lei de Deus não apenas é uma série de regras, né, mas é um chamado a todos para vivermos em amor. E se o amor é de fato o cumprimento da lei, então nós devemos raciocinar assim
e ver que jamais nós poderemos pensar em uma lei de Deus de uma forma assim separada, né? Ou pensar que o amor esteja desligado da lei de Deus, que é uma maneira dos humanos viverem organizados e respeitar o direito do próximo, né? Saber o caminho correto e tornar o homem assim consciente das coisas, né? Consciente do pecado. Por isso que o amor ele é importante, né? Porque os mandamentos às vezes apontam para nossas falhas, para nosso pecado, e quando nós amamos, nós vemos assim que nós ferimos o nosso próximo e que nós temos que melhorar. Se queremos nos salvar, nós temos que melhorar. E assim o amor e a lei andam juntos, né? Como menciona as Sagradas Escrituras em várias passagens bíblicas, que jamais nós devemos pensar na lei de uma forma assim separada do amor. Jamais. E assim, o legista, né, legislador do universo, o criador dos 10 mandamentos, Deus, mostra que o seu caráter é amor. E a lei, ela vem do fundo do seu coração justamente para salvar o homem. E por sua vez, o cumprimento da lei de Deus deve reger a vida de cada um de nós como cristãos. O amor, mais uma vez, além de ser apresentado como o fundamento da lei, também ele é o seu cumprimento, né? Se o fim da lei é Cristo, e ele é a fonte de todo amor, a conclusão do apóstolo Paulo faz sentido, né? Assim, a lei de Deus não é um conjunto de conceitos abstratos, mas de mandamentos e instruções de um Deus que nos criou e sempre quer o melhor para todos nós. E isto ele se destina para nosso crescimento como pessoa. Por isso que os mandamentos nos faz crescer espiritualmente. O que deve ser fixado na mente de cada um de nós, ser circuncidado dentro do nosso coração, para que nós possamos refletir o amor de Deus em todas as nossas ações, e que os mandamentos, ela é uma expressão do relacionamento íntimo, pessoal, da aliança de Deus com o seu povo. E nessa semana nós estudaremos e aprofundaremos mais sobre este assunto, dentro da lição sobre o amor e o cumprimento da lei. E nós estudaremos diariamente, né, onde essa lição maravilhosa, ela enfatiza 3 pontos importantes que nós veremos como: primeiro, a lei de Deus trata de relacionamentos e não apenas de princípios abstratos. Verificaremos que a lei de Deus não é um conjunto de princípios abstratos. Abordaremos com detalhes este assunto durante esta semana. O segundo ponto é que os 10 mandamentos revelam a expressão correta do nosso amor verdadeiro a Deus e ao próximo, às outras pessoas. O terceiro ponto é que, na lei de Deus, nós encontramos o cumprimento do amor, e que nós realmente abordaremos e aprofundaremos em estudos diários nessa semana, nesse estudo maravilhoso que fala justamente sobre isso. Mas também nós verificaremos outros assuntos também durante essa semana, que também não menos importante, mas também que faz nos agregar para nosso crescimento espiritual, como por exemplo, a lei de Deus, ela não consiste em conceitos abstratos, ideias que não existem na realidade física, mas é uma expressão de relacionamento. Sendo assim, como os 10 mandamentos revelam os 2 grandes princípios do amor de Deus e o amor aos outros, nós saberemos a resposta durante estudos na semana, que está lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 1 até 17.
Também verificaremos que o amor, ele é o fundamento da lei, mas mesmo após a morte de Jesus, o que Paulo fala aos romanos sobre a lei, saberemos em estudos com detalhes na semana, que está ali em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 3, e também está lá em Romanos capítulo 7, versículos 7 até 12. Observaremos também que a lei e a graça, elas não se opõem, e sendo assim, qual é a promessa de Deus ao profeta Jeremias justamente sobre a lei? Respostas em estudos nessa semana, que está lá em Jeremias capítulo 31, versículos 31 até 34. Também nós observaremos que quais são os preceitos mais importantes sobre a lei de Deus? Qual é a relação entre a lei de Deus e o interesse de Deus por justiça e libertação? Você não sabe, meu amigo, mas nós estudaremos e daremos a resposta durante esta semana, que está lá em Mateus capítulo 23, versículos 23 e 24, Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 até 15, e Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. E também aprofundaremos em mais estudos, como por exemplo, se o amor é o cumprimento da lei, não podemos guardar a lei de Deus simplesmente deixando de fazer as coisas erradas. Então, que mensagens a Bíblia nos apresenta sobre isto? A resposta estará em estudos na semana e diários, com bastante detalhes, que está lá em Tiago capítulo 2, versículos 1 até 9, João capítulo 13, versículos 34 e 35, e também 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. E que todos não percam esse estudo maravilhoso que faremos nessa semana, que abordaremos momentos importantes para nosso crescimento espiritual. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado através do poder do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador de sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, no seu coração, e você passa a observar seus estatutos e mandamentos, e o Espírito Santo vai te dando entendimento, e você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganhará de Deus um grande presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais preocupações. Você estará no céu, você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos, participará da grande boda do Cordeiro que é Jesus. E o grande momento, meu amigo, minha amiga, é que você terá uma oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.